Bom dia, meus amados irmãos, em Jesus. Um bom dia para todos nós, um bom início de semana. Estamos aqui hoje iniciando o nosso momento do Evangelho Diário, estes breves minutinhos que todos nós nos reunimos aqui com a bênção e com a paz de Jesus para juntos nutrirmos no seio da nossa alma os ensinos do Evangelho e também os doces esclarecimentos do Cristo para a nossa vida. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos neste momento. E para a gente começar o nosso momento do Evangelho Diário, vamos também convidar humildemente a Jesus para estar aqui conosco. Vamos convidar a Jesus para nos abençoar, para nos amparar, para guiar os nossos passos, hoje e sempre. Que Jesus possa adentrar na nossa casa hoje, iluminar a nossa família, iluminar o seio do nosso lar, mas que Jesus também possa entrar dentro do lar da nossa alma, guiando cada palavra, cada pensamento, cada atitude nossa. E que possamos, meus irmãos, de todo o coração, hoje e sempre, ser um reflexo dos ensinos de Jesus. Meus amados irmãos, estamos aqui neste momento tão especial, iniciando aqui o nosso Evangelho Diário. Estamos hoje indo para o capítulo 30 da obra Luz Acima. Então eu deixo aqui o bom dia para todos os irmãos que estão agora, neste momento conosco, às 7h30 da manhã, mas eu também vou deixar o nosso boa tarde, o nosso boa noite para todos os irmãos que nos acompanham em outros momentos ao longo do dia. Todos nós estamos aqui, reunidos nesta grande família como aprendizes. Todos estamos aqui com o mesmo propósito, com o coração aberto para acolher hoje um ensinamento, um esclarecimento para a nossa alma. Então, meus irmãos, que no final do nosso encontro de hoje, possamos sair daqui do nosso encontro com o nosso coração preenchido daquilo que Jesus deseja para cada um de nós. Meus irmãos, hoje vou convidar para a gente ir lá para o capítulo 30 do livro Luz Acima. E, meus irmãos, este capítulo se chama Velho Apólogo. Só para a gente compreender aqui, apólogo é uma história curta, muito antiga, mas que tem um ensinamento fantástico por trás dessas palavras. Então hoje, Humberto de Campos, o querido espírito amigo, nos traz uma história curta e com um ensinamento fantástico por trás de cada palavra. Vamos começar aqui então a história de hoje que Humberto de Campos reservou com tanto ensinamento para a gente. Humberto de Campos nos conta: observou o Supremo Pai, Deus, que o homem, filho de seu amor e filho de sua sabedoria, estava angustiado nas trevas da ignorância, errando e errando no vale escuro da morte. Então um dia, o Supremo Pai recomendou ao tempo que conduzisse o homem das sombras até a claridade, onde aprenderia a ciência da vida e da verdade. Então, assim nasceu o homem na terra. E muito cuidadosa, a verdade logo procurou desde pequenino.
Todavia, quando ela chegou, ela percebeu que os pais terrenos, a título temporário de pais, ficaram revoltados e gritaram egoístas: "Este menino é nosso, somente nosso." Pais que, ao invés de ensinar sobre a condição terrena, temporária, desde pequenino para a criança, envolveram o menino em ilusões. Afirmaram para ele que ele era proprietário do mundo, que ele era superior aos semelhantes e que ele era o único digno de respirar na terra. Essa criança, ela cresceu e na adolescência se tornou terrível. Sabia espancar, humilhar, ferir e se impor. A verdade, observando de longe aquele menino, percebeu grandes obstáculos entre ambos. Então, a verdade resolveu se aproximar do jovem novamente e lhe oferecer agora o tesouro da verdade. O jovenzinho, cínico, logo respondeu a ela: "Nada disso. Eu quero viver é por mim mesmo." Tudo bem. A verdade esperou mais alguns anos e voltou a visitar o rapaz, oferecendo-lhe agora o patrimônio da verdade. O jovenzinho lhe respondeu: "Eu ainda sou muito moço. Eu não quero saber disso agora." A verdade não desistiu e retornou ainda para o jovem, oferecendo para ele, dessa vez, os bens eternos. Não os bens passageiros da terra, mas os bens eternos. E o jovem lhe respondeu: "Eu tenho a terra. Eu não preciso do céu. Eu já estou bastante preocupado com as questões imediatas da vida. Eu não quero saber disso agora." Bom, meus irmãos, os anos se passaram. O jovem cresceu, tornou-se pai na terra. Então a verdade o procurou de novo. Foi visitá-lo, oferecendo para ele agora os ensinos da espiritualidade superior. Agora, o homem, olhando para a verdade, lhe disse: "Agora eu não posso. Eu estou muito ocupado." A verdade não desanimou e a cada semana começou a visitar o homem e cada semana oferecia para ele a suprema verdade. Mas ele, a cada visita dela, tinha uma desculpa. Os anos se passaram e mesmo ele recusando incontáveis vezes a verdade, ela não desistiu. Só que o tempo foi passando e a velhice chegou para ele. Agora, ele já não tinha mais aquela vitalidade dos anos jovens. Agora, ele já tinha certas limitações com o corpo. E mesmo assim, recusava a verdade, com desculpas. Cada vez ele dava uma desculpa do porquê não acolher a verdade. Certo dia, já na velhice, eis que agora a morte começa a rondá-lo. E diante da morte, o velho começa a berrar, em busca de auxílio, dizendo: "Eu quero a verdade, agora eu quero a verdade." E eis que a verdade ouve o pedido dele. Vai até ele, aonde está, se aproxima de seu ouvido
e lhe diz: agora é tarde. Mas o velho não desanima, então começa a gritar por tempo, pedindo mais tempo na terra. O tempo ouve o pedido dele, vai até ele e responde: agora é necessário saber esperar. E desalentado, a morte se aproxima dele e diz: agora é comigo, eu quem tratarei do teu caso. Meus amados irmãos em Jesus, esta é a história que Humberto de Campos reserva para todos nós, no capítulo 30 do livro Luz Acima. Meus irmãos, uma história que, por outras palavras, nos conta sobre a verdade que a todo momento tentava um lugarzinho no coração do homem. Mas o homem não aceitava a verdade. Cada dia tinha uma desculpa, cada época da vida recusava de uma forma, sempre colocando as coisas materiais à frente da grande verdade divina. O que aconteceu? Nos minutos finais da vida terrena, ele quer a verdade. E ela diz: agora é tarde. Agora é tarde. Não tem como. Meus irmãos, essa história nos lembra muito bem o ensinamento que a gente encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 2. Uma passagem do Evangelho que nos diz a vida futura. E lá no início dela é nos colocado assim: Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias, como meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto para as preocupações do homem na Terra. Então, inicialmente aqui, o que é nos dito nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo? Que Jesus, em todas as circunstâncias de seus ensinamentos, nos convidava a olhar a vida eterna, a grande verdade divina. E que todas as nossas preocupações e todo o nosso olhar tem que estar voltado para isso. E não só para o aqui e para o agora. Porque é na vida eterna que nós encontramos consolação. São nas verdades divinas que a gente encontra a esperança e a força para os dias de hoje. Então, se a gente fica recusando, fechando os olhos para os ensinos mais altos, para os esclarecimentos divinos, nós viveremos só pro aqui e pro agora. Mas viver só para o presente não preenche a nossa alma. Quantas vezes a verdade bateu em nossa porta e a gente recusou? Quantas vezes colocamos desculpas à frente de cumprir os nossos deveres, os nossos compromissos? A gente tende a dar desculpas, a gente tende a fugir, a gente tende a desanimar frente aos compromissos eternos, aos compromissos divinos. Temos extrema disposição para resolver tudo que nos interessa aqui materialmente. Tudo. Mas quando o assunto é tarefa na seara divina, a gente a pôr uma desculpa ali, a desanimar de cá. Exatamente como a história aqui de hoje. Desde criança, o homem é visitado pela verdade e recusa ela em diversas etapas da vida, e em cada uma colocando uma desculpa à frente. Agora não posso, sou jovem, agora não posso, estou ocupado, agora não posso, eu tenho lazer para poder cumprir, agora não posso, tenho que cuidar da família. Coloca diversas desculpas, como se essas desculpas o impedissem realmente de servir a Jesus, de acolher a verdade.
Meus irmãos, o ensinamento de hoje eu gostaria de deixar aqui para todos nós é, primeiro, exatamente esse do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso olhar tem que estar voltado para a vida eterna. Para a vida eterna, porque é esse olhar que nos concede consolação e esperança e força para o hoje. Mas não apenas isso. Que todos nós possamos compreender que, independente do que a gente realiza na vida física e material, isso não é empecilho para seguir o caminho da verdade. Isso não é empecilho para seguir a Jesus. Isso não é empecilho para cumprir os nossos deveres espirituais. Na verdade, um dos grandes empecilhos que nos impede de cumprir os nossos compromissos espirituais se chamam egoísmo e orgulho. Esses sim são empecilhos que a gente tem que procurar combater. Meus amados irmãos, hoje eu encerro aqui essa história do capítulo 30 para todos nós, que possamos levar esses doces esclarecimentos em nosso coração, que possamos ter uma semana abençoada, uma semana em paz, uma semana, meus irmãos, rica de oportunidades para seguir o caminho da verdade. E que a gente possa acolher a verdade divina quando ela chegar para todos nós. Meus amados irmãos, hoje eu encerro aqui, deixando um grande abraço para todos os irmãos que estão nos acompanhando nesse momento e nos lembrando que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos, uma boa segunda-feira, com a paz de Jesus para todos nós. Nos encontramos amanhã e que assim seja.